Olá, olá! Que bom ter você aqui comigo! Eu sou Laura Schwember e você está ouvindo o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente necessário e também, infelizmente, ainda confuso para muita gente, que é o autocuidado que cabe na vida real. Vamos falar sobre como você pode cuidar de si sem precisar fugir da própria rotina. Sim, acredite, é possível. Existe uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais. Muitas mulheres não rejeitam o autocuidado. Elas rejeitam a ideia irreal que criaram sobre ele. Porque quando a gente fala de autocuidado, parece que a gente está falando de spa, viagem, silêncio absoluto, agenda vazia, massagem toda semana, 2 horas livres por dia, talvez mais umas 3 horas na academia. E aí a mulher olha para a própria vida e pensa: isso não é para mim. E como sempre eu falo aqui, não apontando os dedos, minha gente, mas dando as mãos, porque eu já fui essa mulher que também achava que autocuidado era para quem tem dinheiro, tempo sobrando, enfim, tem uma vida realmente que muitas de nós não temos, aliás, que a grande maioria de nós não tem. Agora, se eu te falar que o problema não é falta de tempo, e sim essa ideia equivocada de que autocuidado precisa ser complicado ou precisa ser praticamente um evento na tua agenda. Por isso que hoje nós vamos falar justamente sobre esse autocuidado que cabe na vida real. O autocuidado possível, real, de verdade, sustentável e humano. O objetivo central aqui desse episódio hoje é te trazer alguns exercícios práticos, algumas ferramentas práticas que você pode colocar em prática já a partir de agora. Você não precisa de tempo, não precisa de dinheiro, não precisa de nada muito absurdo para você praticar. Você não precisa nem alterar a tua rotina, porque isso é uma coisa que a gente precisa realmente ampliar o nosso olhar a respeito do autocuidado. Muitas de nós crescemos achando que autocuidado é algo de fora para dentro, é como se fosse quase uma pílula que a gente engole de autocuidado, né? Tipo, engoli essa pílula, agora eu vou começar a me cuidar. Quando é o contrário, gente. O autocuidado, ele realmente nasce de dentro para fora. Ele nasce antes mesmo de qualquer possível prática externa. Ele nasce de uma mentalidade. Ele nasce de uma forma de pensar, de sentir e de agir interna. Ele nasce no olhar que você tem para ele, em primeiro lugar. Porque, convenhamos, se eu já começo a olhar o autocuidado como mais um problema na minha vida, eu não sei você, mas eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia. E, por experiência própria, durante muito tempo da minha vida, eu realmente não queria nem ouvir falar de autocuidado. Quando alguém chegava para mim falando que eu tinha que me cuidar, ou falando qualquer coisa relacionada a este termo, esta palavrinha, autocuidado, eu já tinha praticamente urticárias, só de ouvir falar isso. Porque eu tava, com perdão da palavra, eu tava de saco cheio das pessoas falarem sobre isso comigo. Até porque, como é que eu pensava na época, né? Cara, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho disposição, não tenho energia. Tudo que eu não consigo agora é me cuidar, é praticar esse tal de autocuidado aí que eu não quero nem saber dele. E foi todo um processo, todo realmente um aprendizado que, como eu falei, nasce internamente de eu ressignificar o próprio autocuidado, para aí sim eu entender que ele não é para ser mais um problema, ele não é para ser mais um peso, ele não é para ser mais um check que a gente dá ali na nossa agenda. Ele é o início de tudo. É ele que nos dá, inclusive, a própria energia, disposição, que muitas vezes a gente usa como desculpa para não praticá-lo. Olha só como isso é sério, minha gente. E aqui, sem querer querendo, eu já até te dei um spoiler da primeira lição fundamental para a gente praticar esse autocuidado real que cabe na nossa rotina, que é cuidar da nossa mentalidade. Nós já falamos aqui em episódios anteriores o quanto a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir impacta, inclusive na nossa resposta fisiológica. Teve um episódio, eu não lembro agora qual foi o número, mas que a gente falou sobre o eixo HPA,
que é responsável pela resposta ao estresse, que quando o cérebro entende que a gente está em ameaça constante, ele libera cortisol, adrenalina o tempo inteiro ali. E isso impacta diretamente não só no nosso emocional, mas no nosso fisiológico mesmo. Até porque o nosso corpo não diferencia um leão correndo atrás de você de uma mente imaginando o leão correndo atrás de você. Ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Ele não diferencia um problema real, como esse exemplo do leão correndo atrás de você, que você realmente tem que ter essa descarga de adrenalina aí para você correr mais rápido, inclusive, de uma mente que nunca desacelera e está em alerta constante. É por isso, por exemplo, que não adianta você se forçar a sentar no sofá para tentar relaxar se você não cuidar da tua forma de pensar e sentir com relação a essa prática. Por isso que tem tantas mulheres que até tentam descansar o corpo, mas mantêm o sistema nervoso em guerra e por isso nunca se sentem verdadeiramente descansadas. Por isso que às vezes você senta no sofá, usando esse próprio exemplo que eu acabei de citar, e você continua cansada. Aliás, às vezes é até pior. Eu tenho relatos de clientes comentando comigo: Laura, eu sento no sofá para desacelerar e eu fico mais acelerada. Eu fico com taquicardia. Imagina, a pessoa senta no sofá para relaxar e ela fica com sintomas de ansiedade crônica. E aqui entra uma das maiores viradas de chave para mim, que eu espero e acredito fortemente que contribui para a tua vida também. Foi realmente entender que autocuidado não é um evento. Ele é uma prática constante que nasce, gente, na nossa forma de pensar, como eu falei agora há pouco, e na nossa forma de ver o nosso próprio descanso, entendendo que autocuidado não é recompensa por produtividade, é necessidade básica, não é egoísmo também, é realmente uma necessidade, uma estratégia de sobrevivência. E a eficácia do teu autocuidado está diretamente relacionada à profundidade do teu autoconhecimento. Porque o autocuidado nasce justamente no respeito aos próprios limites, no autoacolhimento, na autoempatia, em você largar o chicotinho que muitas de nós temos aí desde a nossa infância e você aprender a ser a tua melhor amiga, ao invés de continuar sendo a tua maior carrasca. E se você não sabe ainda como mudar essa tua mentalidade, que tal você começar então, como primeira prática de autocuidado, ser mais carinhosa com você mesma, especialmente nos momentos em que você erra. Cuidar com o teu diálogo interno, sempre ter uma palavra positiva para você mesma, ao invés de ser a primeira a se xingar mentalmente ou se criticar mentalmente. Que tal você começar com essa prática de autocuidado? E se você não tem o hábito de fazer isso, fica em paz, que vai ser um desafio no início, tá? Mas como tudo na vida que a gente realmente se dedica em praticar, com o tempo isso vai se tornar um hábito e você vai ver como vai ficar praticamente o teu automático mesmo. Você vai começar, hoje o teu automático talvez seja falar algo ruim, se criticar mentalmente ou às vezes até verbalmente, né? Mas com o tempo, quanto mais você praticar esse novo hábito, mais automático vai ser você largar o chicotinho e se dar um abraço. Cada vez que você precisa ou cada vez que você estiver desanimada, enfim, que você realmente aprenda a ser essa tua melhor amiga. Um outro exercício prático de autocuidado que você não precisa de dinheiro, não precisa de tempo, não precisa alterar a tua rotina para fazer é a respiração profunda. A ciência já comprova há anos a eficácia da respiração profunda, que ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que é justamente o responsável pelo relaxamento do corpo. Uma simples respiração, uma sequência de respirações profundas, reduz a frequência cardíaca, reduz o cortisol, a tensão muscular, o estado de alerta. Gente, é fantástico. Ajuda mesmo a regular a ansiedade, o estresse fisiológico e como eu sempre gosto de falar, não precisa acreditar no que eu tô falando aqui não. Experimenta fazer. E como eu falei, né, você não precisa parar. Você pode estar dirigindo
e respirar profundamente. Você pode estar lavando louça e fazer uma sequência de respirações profundas. Você pode estar fazendo qualquer coisa no teu dia, trabalhando, mexendo no computador, voltando aí no ônibus para casa. Experimenta fazer umas 5 sequências aí de respirações profundas para você ver como é que você se sente. E de novo, se você não está acostumada a fazer isso, porque se a gente está vivo, a gente está respirando aqui, tá? Mas tem muita gente que não sabe respirar. E aí, se você começar a fazer a respiração profunda como tem que ser, né? Ou seja, você inspira profundamente pelo nariz, bem devagarinho, segura por alguns segundos, depois solta lentamente pela boca e repete isso umas 4 a 5 vezes. Talvez no início você se sinta até um pouquinho tonta. O problema não é o exercício, o problema é você que está respirando errado. E esse exercício vai até te ajudar a aumentar aí a tua capacidade pulmonar para respirar melhor. Então, continua fazendo esse exercício não só pelo autocuidado emocional, mas também pelo autocuidado físico, porque a gente tem que aprender a respirar, tá, minha gente? Por mais que seja algo automático, né? Olha só que incongruência. E se você fizer mesmo esse exercício, você vai perceber como o teu corpo responde ao jeito que você respira. E por isso mesmo, às vezes, o primeiro passo do autocuidado não é você tentar resolver a vida inteira. É ensinar para o teu corpo que ele está seguro. Outra prática aqui maravilhosa, e essa inclusive tende a melhorar muito a convivência familiar, tá? A gente falou sobre ela no episódio anterior, que é a abraçoterapia. A ciência também mostra o impacto absurdo do toque seguro e da conexão humana na nossa sensação de bem-estar. Abraços, principalmente abraços prolongados, aumentam a liberação de ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, né? O hormônio ligado à conexão, à segurança emocional, à redução do estresse. Pesquisas mostram aí que o abraço, especialmente abraços prolongados, reduzem o cortisol, diminuem a pressão arterial, ajuda na sensação de pertencimento, melhora a regulação emocional. Gente, diminui a velocidade, a intensidade do nosso batimento cardíaco. Faz o teste. Eu já fiz, gente, de estar assim, ó, com o coração acelerado. Já aconteceu de eu estar com sintomas mesmo de ansiedade, ali aquele coração mais acelerado. Catar o primeiro filho que me apareceu pela casa, ficar ali vários segundos abraçado. E é impressionante como a gente vai sentindo ali o coração batendo mais devagarinho, mais tranquilo, e você vai acalmando. É fantástico. E olha que interessante, o corpo humano foi criado realmente para se regular em conexão. Talvez isso explique, inclusive, porque Deus nunca nos chamou para o isolamento. O próprio Evangelho é um convite ao relacionamento, à comunhão, à presença. Tem cansaços, gente, que não melhoram com produtividade, melhoram com acolhimento, melhoram com o contato com outras pessoas com quem a gente se sente bem. Talvez você esteja esperando o cenário perfeito para começar a se cuidar, mas a vida real não pausa. Então, talvez o caminho mesmo não seja esperar ter mais tempo, mas aprender microformas de cuidado no meio da rotina, como essas aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então, respirar conscientemente. Vamos lá, começar desde o início. Cuidar já com a tua mentalidade, com os pensamentos que você está nutrindo, inclusive a respeito de si mesma. Falamos da abraçoterapia, tem a questão da respiração consciente, toma água com presença, fazer pequenas pausas ao longo do dia, aqui, né? Tá trabalhando, levanta 1 minuto, vai, se tu trabalha num lugar onde tu tem uma vista bonita, vai lá na janela, aprecia ali por 30 segundos que seja a natureza do lado de fora. Ouvir uma música que acalma, sair 5 minutos no sol que seja, fazer um alongamento, pedir ajuda, aceitar ajuda, diminuir a autocobrança. Olha só quantas formas de se cuidar você consegue e sem ter que colocar mais um compromisso no teu dia, sem ter que gastar tempo, sem ter que colocar dinheiro. Não é sobre isso, gente. Autocuidado não é fugir da vida, é aprender a permanecer nela sem se abandonar. Jesus nunca chamou pessoas cansadas oferecendo mais cobrança.
Ele ofereceu descanso. Lembra lá do versículo que está em Mateus 11:28? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A gente citou esse versículo no episódio anterior também. Lembra que descanso não é prêmio por produtividade, não é prêmio para quem produz muito. É um convite para quem já entendeu seus limites. É um convite também para quem já entendeu que o seu valor não está no que você faz. O teu merecimento não está no quanto você faz, no quanto você se cansa, naquela produtividade também do jeito errado que a gente entende. Tem um monte de coisa que a gente tem que ressignificar, né, gente? Da mesma forma que a gente tem que ressignificar o que a gente entendeu até hoje sobre autocuidado, a gente também tem que mudar o nosso olhar para a produtividade, que produtividade não é fazer mais em menos tempo. A verdadeira produtividade é você fazer o que precisa ser feito para se aproximar cada vez mais a cada dia da vida que você quer construir para si, mas isso é papo para um outro episódio. Então lembra, pra gente encerrar que hoje eu vou conseguir fazer um episódio mais curtinho, tá? A minha meta são 15 minutos mesmo, gente. Então hoje eu vou tentar terminar aqui próximo dos 15 minutos. Lembra para encerrar que o autocuidado que transforma não é o ideal, não é o mais perfeito. É o que consegue permanecer na tua vida real. Então, se hoje você precisava ouvir alguma coisa, talvez fosse isso. Você não precisa esperar adoecer para começar a se cuidar. E talvez o autocuidado mais profundo dessa fase da tua vida não seja fazer grandes mudanças, mas essas pequenas escolhas constantes que lembram ao teu corpo, à tua mente e à tua alma: eu também importo. Eu sou importante. Se esse episódio te abraçou de alguma forma, compartilha com outra mulher que também está tentando sobreviver no automático. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa e compartilha com ela esse episódio. Lembra, voltar para si não precisa ser complicado, só precisa começar. E se você quiser a minha ajuda para voltar para si com mais consciência e intencionalidade, dá uma olhadinha no link que está aqui na descrição. A Cuide-se para Cuidar tem vários produtos e serviços para te ajudar nesse processo. Pode entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer ter você com a gente. Um grande beijo, até a próxima e lembre-se, volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.